Bem-vindos à nossa videoaula de estudo da geografia. Vamos falar sobre territórios, um olhar sobre a geografia dos espaços. Vamos mergulhar no fascinante mundo dos territórios e sua importância na geografia. Definição e conceito de território. Na geografia, o território é definido como uma porção delimitada do espaço terrestre que possui características físicas, políticas, econômicas e culturais distintas. É uma área geográfica específica que pode ser identificada e mapeada, possuindo limites ou fronteiras que o separam de outras áreas. Pensadores e suas definições sobre território. Para Claude Rappertin, o território é uma produção a partir do espaço, revelando relações marcadas pelo poder, que é exercido por pessoas ou grupos e está intrínseco em todas as relações sociais. Frederico Ratzel argumentou que o território é fundamental para a sobrevivência e expansão de um Estado. O território é palco e substrato da dinâmica social, ou seja, é algo físico e palpável sustentando a sobrevivência de povos no planeta, espaço vital. Ele enfatizou a ideia de que as nações crescem e se fortalecem territorialmente por meio da conquista e da apropriação de recursos. Milton Santos. Para Santos, o território não é apenas um conjunto de formas naturais, mas um conjunto de sistemas naturais e artificiais, junto com as pessoas, as instituições e as empresas que abriga. Não importa o seu poder. O território deve ser considerado em suas divisões jurídicas políticas, suas heranças históricas e seu atual conteúdo econômico, financeiro, fiscal e normativo. Santos foi um influente geógrafo brasileiro. Ele desenvolveu a noção de territorialidade, enfatizando a relação entre espaço, poder e identidade. Tipos de territórios. Existem diferentes tipos que desempenham papéis específicos na geografia. Vamos falar sobre alguns, como por exemplo, territórios nacionais, territórios colonizados e indígenas, território e organização espacial, território e identidade cultural, territórios e desafios ambientais. Territórios nacionais. São áreas geográficas delimitadas que são consideradas pertencentes a um determinado país ou nação. Eles são caracterizados por uma soberania política, ou seja, o governo do país tem autoridade sobre o território e exerce controle sobre ele. Os territórios nacionais geralmente possuem fronteiras definidas que podem ser naturais, como rios, montanhas ou mares, ou fronteiras estabelecidas por acordos diplomáticos. Essas fronteiras delimitam o espaço geográfico sob o domínio do governo nacional e estabelecem limites em relação a outros países ou territórios. A forma como o território nacional é organizado e governado também pode variar de acordo com o sistema político de cada país, podendo ser centralizado ou descentralizado. Eles desempenham um papel crucial na geografia política e na geopolítica global. São unidades fundamentais para a análise das relações entre Estados, as dinâmicas de poder, os conflitos territoriais e a construção de identidades nacionais. Territórios colonizados e indígenas. São áreas geográficas que foram submetidas ao domínio e controle de uma potência colonial. Durante o período de expansão colonial, as nações europeias estabeleceram colônias em diferentes partes do mundo, exercendo seu poder político, econômico e cultural sobre esses territórios. Os territórios colonizados eram geralmente ocupados por populações indígenas que muitas vezes enfrentavam a imposição de uma nova ordem política, social e econômica por parte dos colonizadores. A colonização envolvia a exploração dos recursos naturais, a imposição de instituições e governanças coloniais, a imposição da língua e cultura dos colonizadores e a transferência de riqueza das colônias para as metrópoles colonizadoras.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, as terras indígenas são territórios de ocupação tradicional, são bens da União, sendo reconhecidas aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Território e organização espacial. Território e organização espacial estão intrinsecamente ligados na geografia. A organização espacial refere-se à forma como as pessoas, atividades e recursos são distribuídos e organizados nesse espaço. Na geografia, o estudo dos territórios e da organização espacial é importante para compreender como os espaços são utilizados, distribuídos e transformados. Os geógrafos analisam as relações entre os territórios e a organização espacial para compreender as dinâmicas sociais, econômicas e políticas que moldam os lugares e influenciam a vida das pessoas. A organização espacial envolve a disposição e arranjo de elementos, como assentamentos humanos, infraestruturas, áreas agrícolas, áreas industriais, espaços naturais, entre outros. Ela é influenciada por fatores como condições físicas do ambiente, recursos disponíveis, atividades econômicas, processos históricos e políticos e relações sociais. Além disso, as disputas e conflitos territoriais podem afetar a organização espacial, resultando em divisões políticas, fronteiras contestadas e limitações na circulação de pessoas e mercadorias. Território e identidade cultural. Um aspecto importante dos territórios é sua influência na formação da identidade cultural das pessoas. Os territórios moldam a identidade de uma comunidade, como cultura, o idioma e as tradições. De acordo com Saquet, o território é o local onde pessoas se encontram, trabalham, vivem e constroem sua identidade, e, por conseguinte, a identidade do local, a territorialidade. O território desempenha um papel fundamental na expressão da identidade cultural de uma comunidade. A identidade cultural também contribui para a formação do território através de práticas sociais e simbólicas. A preservação da identidade cultural em um território muitas vezes enfrenta desafios, especialmente em contextos de globalização e mudanças rápidas. Para Gottman, o território representa também um espaço subjetivo onde sentimentos e valores estão representados e caracterizam a construção da identidade, onde o espaço e território se completam. No entanto, a preservação da identidade cultural em um território também pode ser um fator de resistência e luta por reconhecimentos e direitos. As comunidades podem mobilizar-se para proteger suas práticas culturais, reivindicar a autodeterminação, buscar a demarcação de territórios tradicionais e buscar respeito às suas formas de vida e conhecimento ancestral. Territórios e desafios ambientais. Por fim, abordaremos a relação entre territórios e desafios ambientais. A relação entre territórios e desafios ambientais é um tema importante na geografia e no estudo das questões ambientais. Os territórios desempenham um papel fundamental nos desafios ambientais, uma vez que as atividades humanas, como a agricultura, a indústria, transporte e a urbanização, estão localizados em territórios específicos e têm impactos significativos ao meio ambiente. A relação entre territórios e desafios ambientais também está ligada às questões de governança e poder. As decisões políticas, as políticas de desenvolvimento e as práticas econômicas adotadas em determinados territórios podem ter impactos diretos sobre o meio ambiente. A falta de regulamentação ambiental adequada, a falta de conscientização e o acesso desigual a recursos e serviços ambientais podem agravar os desafios ambientais em alguns territórios. Isso envolve a adoção de políticas e práticas sustentáveis que levem em conta a conservação dos recursos naturais, a redução da poluição, a promoção da justiça ambiental
e a mitigação das mudanças climáticas. E assim concluímos nossa exploração sobre o tema território, um olhar sobre a geografia dos espaços. Esperamos que você tenha aprendido sobre a importância dos territórios, sua diversidade e influência na organização espacial e nas interações humanas. Eu me chamo Silvio e, junto com meus colegas Eliane, Denise Lorena, Jackson, Gustavo Nicolas e Suelen Portal, trouxemos um pouco deste conhecimento até você. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.